E foi uma manhã maravilhosa. It was a wonderful morning. Tinha um grande banquete lá fora no salão de eventos, We had a wonderful aguardando. events room outside. E aquele almoço estava uma delícia. And everything was delicious. E foi muito bom ter vindo aqui naquele dia. And it was really good to be here that day. E hoje não é diferente, queridos. And today is not different, my dear. Hoje estou aqui, é para mim uma grande honra Today is a very honorable day for me to be here. estar com o pastor Fabrício e a sua igreja. To be here with Pastor Fabrizio and his church. Uma igreja linda e abençoada. It's a wonderful and beautiful church and also a blessed church. Hoje eu gostaria de contar para os irmãos Today I want to tell you um pouquinho do poder de Deus. a little bit about the power of God. Eu sei que você tem ouvido falar sobre o poder de Deus talvez desde o dia que você nasceu. I know that you've probably heard about the power of God since the day you were born. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, I would like you to open the Bible with me. sentado como você está, You can be seated. a Jó capítulo 42, John chapter 42. Jó capítulo 42 e o versículo número 5. Job chapter 32, 42, verse 35. 42 verso 5. 42, verse 5. A palavra do Senhor diz assim: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, I have heard of you by the hearing of the ear, mas agora te veem os meus olhos. but now my eyes see you. Queridos, My dear one, estou aqui desde... Na verdade, eu estive aqui nos Estados Unidos por 5 anos. I've been here in the U.S. for 5 years. Eu cheguei a primeira vez aqui em 2001 I arrived here in e 2001, fiquei até 2005. and then I stayed here until 2005. Eu acredito que todos nós que viemos aqui, que estamos aqui, viemos por alguma razão. I believe that every single one of us who are here, we came here for a reason. Ninguém veio simplesmente por vir. Nobody just came here just for the fact of coming here. A razão de você estar aqui é porque Deus te trouxe para estar aqui. The reason why you're here is because God brought you here for a reason. Às vezes nós não entendemos a ação de Deus na nossa vida Sometimes we don't understand what God is doing in our lives e a forma que Deus faz na nossa vida. and what God is doing in our lives. O que eu quero falar para você nessa manhã What I want to tell é you que this Deus está no controle da sua vida. is that God is in control of your life. Às vezes nós pensamos que Deus só está no controle das coisas maravilhosas. Sometimes we think that God is only in control of the wonderful things. Nós não temos um diário, nós não temos um manual de vida que nos fala We don't have a journal or a life manual that tells us como será o amanhã. how tomorrow is going to be. Às vezes nós levantamos com uma ideia Sometimes we just wake up with an idea, uma ideia fixa no nosso coração, and it's an idea that is fixed in our hearts, mas quando chega no final do dia, but at the end of the day, aquela ideia já foi mudada. that idea already changed. Aquele princípio que você levantou pela manhã That já principle foi that woke mudada. up in the morning already changed. O certo é que não sabemos o amanhã. The truth is that we don't know what's going to happen tomorrow. Nós não sabemos como será daqui a 5 minutos. We don't know what's going to happen 5 minutes from here. 2015, 2015, eu tinha uma ideia na minha mente. I had an idea in my mind. Eu tinha um projeto no meu coração. I had a project in my heart. Eu e minha família tínhamos um grande e maravilhoso projeto. Me and my family we had a wonderful and great project. Um projeto dos sonhos. It was a project of our dreams. E saímos do Brasil para uma jornada. And we left Brazil for a journey. Não sabíamos como seria o nosso amanhã naquele dia. Didn't know how our morning would look like. Mas nós tínhamos um projeto. But we had a project. A Bíblia diz The Bible says que o coração do homem faz muitos projetos, that the heart of man has a lot of projects. mas a resposta certa, But the right answer ela vem do coração de Deus. comes from the heart of God.
Amém, queridos? Amen. Fala para o seu irmão assim, você Tell your peer. faz parte de um grande. You're going to be part of a great. Ele não ouviu você. Fala para ele de um grande Tell them you're going to be part of a great projeto de Deus. project of God. Às vezes não entendemos. Sometimes we don't understand. Isso não é muito importante. That is not important. O importante, a grande importância The most important thing é você estar dentro do projeto de Deus. is for you to be in the middle of the project of God. Às vezes não entendemos o projeto. Sometimes we don't understand the project. Quando Deus falou para Abraão sair da terra dele, When God spoke to Abraham to leave his people, Abraão não sabia para onde ele ia, Abraham had no idea where he was going, mas ele tinha uma palavra para sair, a word to leave his land, uma palavra para ir. a word to go, E ele simplesmente foi. and he simply left. Deus não deu a princípio para ele a direção. God didn't give him a principle or a direction, Mas quando ele se levantou, but when he woke up, quando ele teve a atitude de se levantar, when he had the attitude to wake up and leave, Deus deu para ele a direção certa. God gave him the right A primeira lição que aprendemos nesta manhã, queridos, The first lesson we learned this morning, dear que one, às vezes nós passamos muito tempo is that sometimes we spend too much time andando em círculos, just circling around porque não temos a atitude de levantar because we don't have the attitude to wake up e atender a voz de Deus. and understand the voice of God. Essa passagem que nós lemos This passage that we just read do livro de Jó, in the book of Job, capítulo 42 e versículo 5, chapter 42 and verse 5, era o retrato da minha vida. was the picture of my life. Era o retrato do meu dia a dia. It was the picture of my every single day. Eu sempre preguei sobre milagres. I always believed in miracles. Eu sempre falei que Deus cura. I always spoke to people that God can heal. Eu sempre falei que Deus muda vidas. And I always said that God can change lives. Eu sempre falei que Deus transforma e levanta o caído. And I always spoke that God can, lift up the one who has been down. Eu nasci na roça. I was born in Rosa. It's a town in Brazil. Uma cidade pequena do interior de Goiânia. It's a very little city in the area of Goiânia. A minha mãe era uma mãe solteira. My mom was a single mother. E naquele período ela não tinha muito dinheiro. And during that time she had Ela não very tinha few money. condição de nos manter. She had no way to keep us. E por essa razão nós fomos morar com a minha avó. And that's why we had to move with my grandmother. Naquele período, queridos, eu caminhava uma média de 3 quilômetros de a pé During that time, I walked daily approximately Para ir para a 35 igreja. kilometers just to go to church. e não é que eu quisesse ir para a igreja, And it's not that I wanted to go to church, mas aquele período era a introdução minha no cristianismo. but during that time I was being introduced to Christianism. A minha avó era crente My grandma, she was a believer, e ela acreditava em Jesus com todas as suas and she forças. believed in Jesus with all her strength. Independente do que acontecia, Independently of what was se happening, estava chovendo either if it was ou raining estava fazendo calor, or it was really hot, nós íamos para a igreja. we would go to church. Nós não íamos de ônibus, We would go in bus porque não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus. because we didn't go in, not even in bus because we didn't have the money to go in the bus. Às vezes nós íamos de carroça, Sometimes we would go in a horse cart porque era o meio mais barato de transporte que tínhamos na because that was one of igreja. the cheapest transportation means Mas that we nem had. sempre tinha uma carroça para irmos à igreja. But not always we had that way of transportation. Mas minha avó nos levava para a igreja assim mesmo. But my grandfather would take us there, E foi um período muito rico de Deus na minha vida.
And this was a really rich time in my life. 2005, 2005, Deus nos leva de volta para o Brasil. God took us back to Brazil. Eu estava vivendo em Boston I was living in Boston, e era um período muito frio. and it was very cold. E eu me lembro como se fosse hoje. And I can remember that day like if it was today. Deitei com vontade de ficar I left with trying to e me stay, levantei com vontade de ir embora. and I woke up with the strength to go and leave. Estava desesperado I was desperate porque estava sem a minha família aqui. because I didn't have my family here. Foi um período tenebroso na minha It vida. was a really dark time in my life. Eu pensava que nunca passaria. I thought that it would never go away. Talvez essa é a sua história hoje. Maybe that's your story today. Você está no lugar que sempre sonhou estar, You're here in a place where you've always wanted to be, mas parece que era uma vida vazia. but it seems to be that it's only empty life. Eu estava na igreja. You're here in the church. A minha vida era uma vida de oração. My life was a life of prayer. Eu jejuava, I used to fast. eu lia a Bíblia, I read the Bible, mas parece que nada fazia diferença no but meu it seems to be viver. that nothing was making a difference in my life. Às vezes não entendemos muito bem as formas que Deus quer agir na nossa vida. Sometimes we don't understand the ways God wants to act in our lives. Hoje vamos estudar um pouquinho Today we're going to study a little bit sobre a vida de um homem chamado Jó. about the life of a man named Job. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Job was one of the most richest guys in the Middle East. Se você abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 1, If you open your Bibles in Job chapter 1, é no versículo 1, verse number 1, ela fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. it would say, there was a man who lived in the land of Ur, and his name was Job. Este homem era íntegro This man was a righteous man. e reto, temente a Deus He was fearful of God, e desviava-se do mal. and he would stay away from evil. Essa é a introdução da vida de Jó. This is the introduction of the life of Job. Interessante que nesse versículo It's very ele interesting that diz in this verse, que havia um homem, it says that there was a man. não era um Deus, He was not a God. não era um anjo, He was not an angel. era apenas um homem, He was simply a man. um homem simples como eu e você. A very simple man like you and I. Às vezes pensamos que Deus não ouve a nossa oração. Sometimes we think that God will not listen to our prayer. Às vezes pensamos que o nosso clamor não tem chegado no céu. Sometimes we think that our prayer and our cry would not go all the way up to heaven. Se você observar a vida deste homem, See, if you can go ahead and look at the life of this man, era um homem simples. he was a very simple man. Era um homem que buscava Deus. He was a man who was searching after God. Era um grande pai de família. He was a big family guy. Se nós formos comparar a vida cristã de Jó, If we can compare the Christian life of Job, ele era mais crente do que muitos de nós. he was more Christ than any of us. E não tinha igreja naqueles And he dias had no church in those days. para ir todos os domingos. So he could go every Sunday. Mas a Bíblia diz But the Bible says que ele buscava a Deus. that he was always pursuing God. Como homem, Like a man, ele buscava a Deus. he was pursuing God. O que é incrível, queridos, que a Bíblia diz que ele era íntegro The incredible thing here is that the Bible says that he was a righteous man. e reto. A righteous man. Íntegro é uma palavra que expressa o interior de um homem.
Righteousness is the word that expresses the inside of a man. Integridade. Integrity. É um homem que não se vendia, He was a guy who would not sell his soul for anything. não se trocava. He would not exchange himself for anything. Interessante que a Bíblia ela é tão perfeita nos seus detalhes, The most interesting thing is that the Bible is so precise in every single detail. que ela diz que ele era íntegro And the Bible says that he had integrity e reto. and he was righteous. Porque íntegro, What is integrity? integridade, Integrity retrata o interior de um homem. The integrity pictures the inside of a man. E retidão, ou reto, é o fruto da integridade desse homem. And righteousness, or being a righteous man, is the result or the fruit of that integrity. E isso nos chama muita atenção, querido. And that calls our attention. No primeiro versículo há muitas coisas que podemos aprender. In the first verse, we can learn so many things. Por exemplo, For example, a palavra the word us, significa terra frutífera. it means fruitful land. Fala para o seu irmão assim, você é terra frutífera. Tell your neighbor, you are fruitful land. Dá uma chacoalhadinha nele e diz, você é terra Shake your frutífera. neighbor and tell him that. Às vezes não entendemos o que somos. Sometimes we don't understand what we are or who we are. Primeira coisa que somos, The first thing that we are, nós somos íntegros, we have integrity. We are integrity. porque nós fomos moldados Because we were molded pelo poder da palavra de Deus. by the power of the Word of God. Nós não fomos moldados pelo mundo. We were not molded or formed by this Nós world. fomos moldados pelo poder da palavra. We were molded by the power of the Word A of God. palavra que transforma vidas. It's a word that changes lives. Eu sei que não foi a igreja que mudou a sua vida. I know that it was not the church that changed your life. Eu sei que não foi a sua família que mudou a sua vida. I know that it was not the family, your family, who changed your life. Quem mudou a sua vida Who changed your life foi Jesus, was Jesus Christ. através Amém. do Espírito Santo de Deus que se move na sua Amém. Through vida. the Holy Spirit that moves in your life. Ele está aqui nesta manhã, He is here this morning, nesta manhã abençoada. in this blessed morning. Talvez você está se perguntando para você mesmo nesse momento. Maybe you're just asking yourself this right moment, E você não sabe qual foi a razão que você veio aqui nesta manhã. and you don't understand the reason why you came here E this morning. eu quero dizer a razão pela qual você veio aqui nesta manhã. And I want to tell you this morning the reason why you're here. Você veio aqui nesta manhã You're here this morning porque o Espírito Santo de Deus te trouxe because the Holy Spirit brought you here para te dar uma direção, to give you direction, para aquecer a chama dele no seu coração. Amém. to grow His fire within you. Amém. Jó, queridos, Job, my dear ones, era um homem como eu e você. he was a man like any one of you. Era uma simples pessoa como nós. He was a simple man like any of us. Ele talvez tenha alguns detalhes na vida dele He maybe had some details in his life que difere da minha e da sua vida. that were a little different between you and mine. Mas era um homem simples, But he was a very simple man, homem de Deus, a man of God, homem cheio da presença de Deus. a man full of the presence of God. O que me chama a atenção na vida de Jó, What calls my attention in the life of Job, Jó era um homem rico. he was a rich man. Põe a mão na sua cabeça. Put your hand on your head Recebe na sua vida que é a primeira profecia. and receive the first prophecy in your life. Fala assim, eu sou rico. I'm rich. Fala para você mesmo, faz o seu yourself. seu cérebro Tell yourself. acreditar que você é rico. Tell yourself, I'm rich. E você é rico. You are rich. Jó era um grande negociante no Oriente Médio. Job was a great negotiator in the Middle East. Às vezes pensamos que tudo que sobra para nós Sometimes we think that, we have everything and we have more than what we should. é só dívidas, All those debts, em contas para pagar
and bills that you have to pay. Mas eu quero dizer para você But I want to tell you que Deus tem muito mais para você that God has a lot more in store for you do que contas para pagar. than debts and bills that you have to pay. Deus tem uma vida maravilhosa God has a great life, a wonderful life, reservada para você. in store for every single one of you. Ser rico Be rich. não é pecado. It's not a sin. Jó, ele vivia bem. Job, he was a great life. He lived very well. Ele tinha uma vida de glamour. He had a glamorous life. Ele tinha roupas boas. He had great clothes. Ele tinha bons sapatos. He had great shoes. Ele tinha muitos servos. He had a lot of servants. Às vezes nós entendemos Sometimes we understand e nós pensamos and we think que nós somos pobres that we are poor porque nós temos que ser pobres. because we have to be poor. Mas eu quero dizer para você But I want to tell you que você está errado. that you are wrong. Deus tem o melhor da terra reservado para God sua has the vida. best of this earth reserved for you. A Bíblia diz que Jó tinha 3.000 camelos. The Bible says that Job had 3,000 camels. Irmãos, Brothers, ninguém tem 3.000 camelos nobody has 3,000 camels para simplesmente amarrar no fundo do quintal. to just simply tie them, outside in the farm. Ele era um negociante. He was a negotiator, a businessman. Camelo Camels era o meio de transporte no deserto. were a means of transportation in the middle of the desert. E até hoje, And until today, ele é o meio de transporte no deserto. it's the means of transportation in the middle of the desert. Então Jó tinha So Job had uma companhia a company para transportar, for para transportation dar suporte to support à comunidade onde ele morava. the community where he As lived. pessoas que precisavam atravessar o deserto. The people who needed to cross the desert. A Bíblia também diz The Bible also says que ele tinha 5.000 ovelhas. that he had 5,000 sheep. Ele não tinha 5.000 ovelhas He didn't have para 5,000 sheep simplesmente ter 5.000 ovelhas. just for the sake of having 5,000 sheep. Os historiadores acreditam The historians believe que ele tinha uma fábrica têxtil That ou he- ele fornecia produto para uma fábrica têxtil. that he had a textile factory, thank you, to produce clothes from the sheep. A Bíblia também diz, queridos, The Bible also says, my dear ones, que ele tinha aqui 1.000 juntas de bois. that he had 1,000 ox. Eu queria que você imaginasse um pouquinho I want you to imagine a little bit. qual era o tamanho da fazenda que Jó possuía. What was the size of the farm that Job had? Ele tinha 1.000 juntas de bois. He had 1,000 ox. Isso significa dizer para mim, isso me leva a acreditar That makes me believe, that makes me understand que ele tinha muita terra para ser that he cultivada. had a lot of land to be harvested. A Bíblia também diz The Bible also says que ele tinha 500 jumentas. what is a jumenta? You can say horse. He had 500 horses. Ele tinha 500 jumentas, queridos. He had 500 horses, my dear ones. Ele não tinha isso simplesmente porque era um hobby dele ter tudo He isso. didn't have all that just because it was a hobby. Estou falando tudo isso para você, I'm telling you all this, dando toda esta volta, giving you all this information, para você entender que ele tinha uma vida como a minha e a sua. so you can understand that he had a life like yours and mine. Às vezes pensamos que os homens da Bíblia Sometimes we think that the men in the Bible, eram super-homens, they were like Superman. que eles venceram That they have victory
venceram o tempo deles, They were victorious in their dentro da time, geração deles, in their generation, porque eram super-homens. because they were Superman. Mas a Bíblia nos mostra But the Bible is showing us a vida simples that a simple life de Jó. of Job, the simple life of Job. A intenção de Deus introduzir para nós esses detalhes da vida de Jó The reason why God introduces all these details in the life of Job é porque Deus quer que você entenda is because God wants you to understand que tudo que Deus deu para Jó, that everything that God gave to Job, você também tem direito. you have the right as well to receive it. Você é filho, You are a son. você faz parte da família real, You're going to be part of the Holy Family. você tem sangue azul, queridos. You have blue blood, my dear ones. Se nós formos olhar a família de Jó, If we take a look at the family of Job, Jó era um excelente pai de família. Job was a great father. Jó era um homem cheio do temor de Deus. Job was filled with the fear of God. Quando eu abro a Bíblia e começo a ler a introdução da vida de Jó, When I open the Bible and start reading about the introduction of the life of Job, eu vejo na vida deste homem, I see the life of this man. não era apenas um homem rico, He was not simply a rich man. ele não era apenas um bom pai de família, He was not just simply a good father. ele não era apenas um bom esposo, He was not just a good husband. ele era também um grande sacerdote. He was also a great priest. A Bíblia diz que os seus filhos, The Bible says that his children, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, he had 7 sons and 3 daughters. e os seus filhos, And his sons, eles eram unidos. they were close together. Fala para o seu irmão assim: Tell your neighbor, eu sou unido com os meus irmãos. I'm one with my brothers. Ele não acreditou nisso não. He didn't believe. Eu sou unida com meus irmãos. Irmãos, Brothers, uma família de 2 filhos, a family of 2 children, para manter essa família unida, to keep this family together, é muito difícil. it is really difficult. Agora imagina uma família com 10 filhos. Now imagine a family with 10 children. Quando você vê uma família unida, When you see a family that is close together, é porque atrás desta família it's because behind this family, tem um homem there is a man ou uma mulher, or a woman, um pai a father, ou a mãe a mother que está costurando that is sewing esta família this family através da oração, through the power of prayer, através do jejum, through fasting, para manter a união, to keep unity, para manter a unidade. to keep the family united. Será que você consegue se lembrar de quantas brigas você já deu com seu irmão? Is it possible for you to remember how many fights you've had with your brother? Você consegue se lembrar quantas vezes o perdoou? Can you remember how many times you've forgiven her or him? Ou será que você ainda não perdoou? Or is it possible that you haven't forgiven yet? Deus te trouxe nesta manhã God brought you here this morning para você liberar o perdão na vida dele. so you can free up forgiveness in the life of that person. Porque no céu Because in heaven, não tem lugar para desunião. there is no space, there is no room for separation and division. Você reparou na nossa família cristã? You ended up in a Christian family. Às vezes não somos uma igreja de 10.000 pessoas. Sometimes we're not a church of 10,000 people, Mas nós não conseguimos nos dar bem com aquele que está do nosso lado. but we cannot help to be, in peace with the person who's next to us all the time. Às vezes não conseguimos olhar no olho dele Sometimes we can even look them in the eye e falar eu te amo. and tell them, I love you.
e falar: você é especial para mim. and tell them, you are special for me. Deus te trouxe aqui nesta manhã God brought you here this morning para mudar a sua vida, so life can be changed, para mudar o seu jeito de pensar, so your way of thinking can be para changed, mudar o seu jeito de agir, so your way of doing things can be changed. porque Deus está te adotando Because God is adopting you, e você faz parte de uma grande família. and you're going to be part of a great big family. Não é apenas dois irmãos, It's not just 2 children, mas são milhares de milhares. but it's thousands and thousands of children. E é esta a sua família agora. And this is your family now. A Bíblia diz The Bible says que os irmãos that the brothers, faziam festas they were doing parties, e eles chamavam uns aos outros and they will call each other, e eles comiam and they will eat juntos. together. Não se vê briga entre eles, There was no fight among them, mas vê uma grande união. but there was great unity among them. Esta era a família de Jó. This was the family of Job. Esta era a vida de Jó. This was the life of Job. Grande pai de família, A great father, bom cidadão, a great citizen. pagava certinho seus impostos. He paid his taxes. Às vezes nós não entendemos. Sometimes we just don't understand. Se você abrir o versículo 7 do capítulo 1 de Jó, If you go to verse 7 in chapter 1 of Job, você vai entender uma coisa muito profunda. you're going to understand a very profound thing. Que quando os filhos de Deus When the children of God se reuniam para adorar a Deus, got together to worship God, no meio daquela reunião, in the middle of that gathering, aparece o diabo. the devil will show up. Talvez você diz assim, aqui na igreja nesta manhã: Sometimes you say, here at church this morning, eu vim aqui para adorar a Deus I came here to worship God, e eu vou adorá-lo, and I'm going to worship Him, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. because He deserves all honor and worship. Mas no meio, But in the middle, junto, together, aparece o diabo. the devil shows up. E o que eu acho incrível nesse versículo, queridos, And the most incredible thing in this verse, my dear ones, versículo 7 e versículo 8 do capítulo verse 1, 7 and verse 8 of the book of Job, que Deus começa um diálogo com o diabo. that God started a dialogue with the devil. O povo subiu para adorar. The people went up to E o worship, inimigo apareceu para atrapalhar o louvor. and the enemy showed up just to mess up the worship. O inimigo apareceu para tirar a atenção. The enemy just showed up to get all the attention. Deus pergunta para o diabo: God asks the devil, de onde tu vens? where are you coming from? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. And he said, I come from the earth and surrounding the earth. O diabo é como se fosse turista inveterado. The devil is like a tourist. Ele está por aí, He's somewhere there, atrás de coração vazio, maybe behind an empty heart, atrás de uma mente vazia, behind an empty mind, a qual ele possa tragar. the one that he can go ahead and entangle. O que eu acho incrível nesses versículos, queridos, The most incredible thing in these verses, my dear ones, é que Deus chega para o diabo is that the God goes to the devil e apresenta Jó. and he presents Job in front of him. Jó era cartão postal para Deus. Job was a business card for God. Jó era cartão postal para Deus. Job was a business card for God. Fala para o seu irmão assim: você é cartão postal Tell your para brother, are you a business card for God? Deus. Você é cartão postal para Deus. Are you a business card for God? Às vezes nós pensamos que não. Sometimes we don't think so. Às vezes olhamos para os nossos atos e atitudes Sometimes we look at our sins and attitudes
E nós pensamos que Deus não está nos vendo. And we don't think that God is looking at us. Mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida. But the eyes of God are over your life. E Deus fala para o diabo: And God tells the devil, você viu meu servo Jó? have you seen my servant Job? Homem íntegro, He's a man of integrity, reto, righteous. temente a Deus He fears God, e que se desvia do mal. and he always stays away from evil. Essa era a vida de Jó. That was the life of Job. Essas palavras não são palavras de homens. Those words are not man words. Esse é o testemunho do próprio Deus a respeito de Jó. That's the testimony of God about the life of Job. Se Deus viesse aqui nesta manhã, agora, If God would come here this morning, now, e começasse a tecer um diálogo com o diabo, and he would start having a dialogue with the devil, o que Deus diria a respeito da sua vida? what do you think he's going to say about your life? O que Deus diria a respeito do seu caráter? What would God say about your character? Deus não está preocupado God is not worried com a roupa que você está vestindo, with the clothes that you're wearing this morning, com o carro bonito que você with tem, the beautiful car that you have outside parked, com a mansão que você mora, or the big house that you live in. mas Deus está preocupado But God is worried com seu caráter, with your character, com a sua retidão. with your righteousness. Irmãos, nesse momento, Brothers, right now, no meio dessa conversa in the middle of this conversation entre Deus e o diabo, between the devil and God, o diabo é vagabundo. the devil is a lazy one. Ele trama uma artimanha. He comes up with this entanglement. Uma artimanha contra a vida de Jó. He plans this evil against the life of Job. E ele diz para Deus o seguinte: And he tells God the following: Jó te adora em vão. Job worships you in vain. O que ele diz para Deus, queridos, What he's telling God, my dear ones, é que Jó só adorava Deus is that Job will only worship God por causa das bênçãos que Deus dava para ele. because of the blessings that he was giving him. O diabo disse para Deus The devil tells God que Deus tinha que comprar a adoração de Jó. that God had to buy the worship that was coming from Job, E que Jó só adorava por causa das bênçãos que recebia. and that Job was only worshiping because of the blessings that he was receiving. E ele trama agora contra a vida de Jó. So he tries to come up with this evil plan against the life of Job. O diabo diz para Deus o seguinte: The devil tells God the following: olha, Look, se você tirar tudo que Jó tem, if you take away everything that Job has, ele não te adora, he's not going to worship you porque ele só te adora, because he only worships you. ele só te serve He only serves you por causa das bênçãos que o Senhor dá para ele. because of the blessings that you have given him. Essa é uma grande verdade That is a great truth que muitos de nós, that many of us, não estou falando da igreja local, I'm not talking about the local church, estou falando da igreja no geral, I'm talking about the church in general, só adora Deus only worships God por causa das bênçãos que Deus because dá. of the blessings that God has given us. Qual é o seu sentimento What is your sentiment em relação a esse diálogo que Deus e o diabo está tendo? about this dialogue that the devil and God are having? Às vezes, queridos, Sometimes, my dear ones, nós nos deixamos levar pelo poder das bênçãos. we let go ourselves because of the power of the blessings E that we nós have só received. adoramos porque recebemos And we bênçãos. only worship because we have received blessings.
Se Deus tirasse hoje tudo que Ele tem te dado, If God takes away everything that He has given you, qual seria a sua adoração? what would be your worship? Qual seria o seu louvor? How would you worship the Lord? O diabo pode nos atacar The devil has the ability and can attack em us 3 áreas da nossa vida. in 3 areas of our lives. Ele pode atacar He can attack. a primeira área. The first area, Ele pode atacar em tudo aquilo que nós temos. he can attack in every single thing that we have. Ele pode atacar tudo aquilo que nós amamos. He can attack every single thing that we love. Ele pode atacar He can attack tudo aquilo que nós somos. everything that we are. Quem você é? Who are you? O que você tem? What is it that you have? E quem você ama? And who do you love? São alvos do diabo. These are the weapons of the devil. Às vezes, Sometimes nós perdemos uma casa we lose a house no nosso schedule de limpeza. and in our cleaning schedule. Às vezes, Sometimes nós perdemos um negócio we lose a business nas nossas companhias às quais trabalhamos. in the companies that we work for. E nós começamos então a murmurar. And then we start to mumble and Nós começamos a manear palavras contra Deus. then we start using words against God. Nós dizemos que Deus não nos ama We tell ourselves that God doesn't love us simplesmente porque perdemos o negócio. simply because we lost this business. Deus nos prova God is going to test us para ver o nosso coração, so He can test our heart, para ver a nossa mente, so He can see our para mind, ver onde está firmado a nossa alma. so He can see where our soul is founded. O Deus que eu estou falando para você nesta manhã. It's God the one who's speaking to you this morning. O passado, o presente e o futuro, The past, the present, and the future, tudo está diante dele. everything is in front of Him. É o Deus Todo-Poderoso. It's God Almighty. Glória a Deus. É o Deus onisciente, He's the omnipresent God, onipresente omnipresent, e onipotente. and all-powerful, almighty. Ele está com você aqui agora. He's here with you this morning. Ele está visitando o seu coração agora. He's visiting your heart right now. Talvez nesta manhã Maybe this morning você subiu entristecido, you came here sad porque talvez você tenha perdido because maybe you've lost alguma coisa ontem. something yesterday. Mas eu quero te convidar. But I want to invite you. Thank you. Eu quero te convidar I want to invite you para abrir o seu coração so you can open your heart e se alegrar, and be happy porque o Deus because God, que tira it's the one who takes away, é também um Deus que acrescenta. is the same God that brings and increases. E a Bíblia diz que Deus permitiu And the Bible says that God allowed que o diabo that the devil tocasse touch em tudo que Jó tinha. in everything that Job had. O que você tem? What is it that you have? O que você tem, meu querido? What is it that you have, my dear one? Nós temos casa, We have houses. nós temos bens, We have material things. nós temos uma família que amamos. We have a family that we love. O que nós somos? What is it that we are? Nós somos homens e mulheres We are men and women. de caráter. We have a character. Nós temos integridade. We have integrity. Nós temos retidão. We have righteousness. E a Bíblia diz And the Bible says que no único dia that the only day, Jó perdeu tudo que ele that tinha. in one day Job lost everything that he had. Ele perdeu todos os bens. He lost all his material things. Ele perdeu toda a sua boiada. He lost all his animals. Ele perdeu todos os seus servos. He lost all his servants. Ele não tinha mais nada. He had nothing else.
E a Bíblia diz And the Bible says que que os seus filhos estavam he was where his children were. festejando. They were having a party, a celebration. E de repente veio um redemoinho. And then all of a sudden, a twister came. Veio um redemoinho do deserto A twister came from the desert. e derrubou a casa onde eles estavam. And he collapses the house where he were having this E party. todos os servos que estavam ali morreram. And then all the servants that were there died. E os seus 10 filhos também morreram. And his 10 children also died. Um dia desse, eu estava falando com uma irmã. One of these days, I was talking to one of my brothers, Uma irmã que tinha 2 filhas. a sister who had 2 daughters, E ela perdeu uma das filhas. and she lost one of her daughters. Ela tinha apenas 2 filhas. She only had 2 daughters E perdeu uma das filhas. and lost one of them. E ela falou para mim da dor que And- é perder um filho. And she told me about the hurt of losing a child. Ela disse para mim She said, for me, que é como que alguém it's like if someone abrisse o seu tórax, opened your thorax, your chest, abrisse sem cirurgia. and do a surgery, Without surgery. Abrisse sem cirurgia e pegasse o seu coração and would take your heart e espremesse entre os dedos. and would squeeze it with your fingers. Mas ela não morria. But he was not dying. Ela continuava sentindo a dor da perda, She would continue to feel the pain of the loss, mas não morria. but was not dying. Eu quero que você imagine nesta manhã I want you to imagine this morning o tamanho da dor que Jó sentia. the magnitude of the pain that Job was feeling. Ele não só perdeu todos os seus bens, He not only lost every single material thing he had, mas ele perdeu todos os seus filhos. but he lost all his children. Quando nós perdemos bens, When we lose our material things, quando nós perdemos vacas, when we lose cows, quando nós perdemos cavalos, when we lose horses, quando nós perdemos alguma casa when we lose maybe a house ou algum negócio, or a business, é muito fácil de lidar com isto. it's very easy to deal with it. Mas quando perdemos aquilo que amamos, But when we lose something that we love, é muito difícil lidar com a perda. it's very difficult to deal with the loss. Eu queria que você calçasse agora os pés nos sapatos de Jó I would like for you to feel in the shoes of Job right now e sentisse a dor que Jó sentiu naquele and feel the dia. pain and the hurt that he felt. A Bíblia diz que naquela hora The Bible says that at that moment, Jó caiu. Job fell. Ele não suportou He was not able to a dor que aquele mensageiro trouxe para he ele. was not able to stand the hurt and the pain that messenger Ele brought to him. simplesmente desmaiou. He simply fainted away. Mas a minha Bíblia diz, queridos, But my Bible says, dear ones, que quando ele levantou, that when he stood up, quando ele acordou do desmaio, when he stood up from that fainted, ele diz o seguinte: he said the following: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. My God, blessed is the name of my God. Ele não adorou porque perdeu os 10 filhos. He didn't worship because he lost his 10 children. Não, amados. No, my dear ones. Ele levantou e adorou, porque no meio da dor ele ainda achou lugar para adoração. He stood up and he worshiped because that was the only thing he could do. Às vezes nós perdemos alguma coisa Sometimes we could lose something e nós passamos a murmurar. and we start mumbling and complaining. Nem foi aquilo que você amava, Maybe it was something that you loved. foi talvez alguma coisa banal, Maybe it was something material, coisas que podem se repor. things that can be replaced. Agora estamos falando de um homem que perdeu tudo que amava. But now we're talking about a man who lost everything that he loved.
o tamanho da luta, the size of his challenge and his fight, o tamanho da batalha que Jó estava enfrentando. the size of the fight that Job was confronting. at Não that moment. existia um livro There's no book que Jó pudesse ler that Job could read e prepará-lo para aquele momento. that could prepare him for that moment. Não existe um manual There's no manual que pode preparar você para o amanhã. that could prepare you for tomorrow. O amanhã vem Tomorrow is coming, e nós precisamos estar prontos, and we have to be ready. porque no meio da luta, Because in the middle of the battle, no meio das guerras, in the middle of the wars, das batalhas da nossa vida, the fights in our lives, nós precisamos achar we need to find lugar para adoração, a place for worship, lugar para louvor, a place for worship, lugar para exaltar o nome do a Senhor, place to exalt the name of porque the Ele é Lord. digno de adoração, Because He's Amen. worthy of adoration. Ele é digno de louvor He's worthy of worship em todo o tempo, Amém. in all the time. não apenas nos momentos bons, Not just during the good times, não apenas nos momentos de glória. not just during the moments of glory. Ele é digno de louvor. He's worthy Aleluia. of worship. Ele está aqui nesta He is manhã here this morning para receber a sua adoração. to receive your worship. Ele sabe o tamanho da luta He knows the size of your battle que você está enfrentando Aleluia. agora. that you have this morning. Ele te conhece intimamente. He knows you intimately. Ele conhece o profundo da sua alma. He knows the deepest part E of your Ele soul. pode mudar a sua história. And He can change your story. Deus fez de Jó. God made out of Job. Deus constituiu Jó He made Job. o seu advogado aqui na terra. You are a lawyer here in this earth. O que estava em jogo What is in risk right now como é que eu vou falar? Não a integridade, mas era a palavra de Deus contra a palavra do diabo. What was at risk here was not the integrity, but the word of God against the word of Satan. O diabo acreditava que ele ia murmurar. Satan thought that he could go ahead and whisper. E Deus disse: não, eu conheço o meu servo. He said, "No, you don't know my servant. Ele não vai murmurar. He is not going to complain. Ele não vai murmurar. He is not going to complain. Ele vai me exaltar no meio da luta. He's going to worship me Ele in the vai me middle of the exaltar battle. no meio da He's going guerra. to worship me in the middle of Ele the war. confia em você. He trusts in you. Ele confia em você. He trusts in you. Dos altos céus ele está olhando para a sua vida. In the heights of heaven, He's looking E down ele at you. diz: And He says, ela vai me adorar. He is going to worship me. Eu sei que ele me adora não é só pelo que ele tem. I know that He loves me and He worships me not just because of what He has. E como Jó passou no teste, And because Job was able to pass the test, ele começa agora mais uma tese. now he starts a new test. Uma tese contra Jó novamente. Another test against Job. No capítulo 2 de Jó, In the chapter 2 of the book of ele Job, diz o seguinte: it says the following: pele por pele. skin for skin. Ninguém ama mais a Deus do que a própria vida. Nobody loves more than his own life. E ele intenta agora um grande plano And here's where Satan comes up with a new big plan contra a saúde de Jó. against the health of Job. Da noite para o dia, From one night to the next morning, o homem mais rico do Oriente, the richest man in the Middle East, o sheik, o grande sheik do Oriente, passa a ser um moribundo, he turns to be an almost dead man. homem sem filhos, A guy without children. e agora acometido por uma grande lepra. And now is completely affected by leprosy. Nós do Ocidente acreditamos, queridos, Sometimes we believe
Quando nós lemos a Bíblia, when we read the Bible, que esses homens passaram luta pela manhã, that these men went through this battle in the morning, oraram ao meio-dia and they prayed, e tiveram a resposta à noite. and that they had an answer at night. Os estudiosos acreditam The people who study believe que o processo de Jó that the process that Job durou went de through 7 a 10 anos. lasted 17 years. Não foram 7 dias, It was not 7 days. não foram 10 dias, It was not 10 days. foram 10 anos. It was 10 years, I'm sorry. 10 anos de luta. 10 years of battle. Ele foi acometido por uma lepra. He was afflicted by leprosy. A lepra tomou todo o seu corpo. The leprosy covered all his body. Não tinha uma parte no corpo de Jó There was no part in the body of Job que não era dor. that was not causing pain. Eu não sei se você já conheceu alguém com lepra. I'm not sure if you've ever met someone with leprosy. A lepra é uma doença terrível. Leprosy is a horrible and terrible illness. Nos nossos dias é mais fácil lidar com a lepra. Nowadays it's a little easier to deal with leprosy. Mas nos dias de Jó But during the days of Job, era muito difícil, it was very difficult porque não tinha medicina, because there was no medicine. não tinha médicos. There were no doctors. O leproso tinha que abandonar a cidade. Lepers had to leave the city. Ele tinha que sair da cidade, They would have to leave the city. não apenas por causa da facilidade de Não. contaminar outras pessoas, Not just because of how easy they would go ahead and contaminate other people, mas porque era uma morte lenta but because it was a very slow e uma death, morte a dolorosa, painful death, muito terrível. very terrible. A lepra, Leprosy, ela come toda a cartilagem do corpo. it would eat all the skin of your body. As unhas de Jó, The nails of Job, a parte dos olhos de Jó, the eyes of Job, os lábios de Jó. his lips. A Bíblia diz que o paladar dele se tornou amargo. The Bible says that his upper palate would turn bitter. Quando o nosso paladar está amargo, When our palate is bitter, é porque o nosso fígado it's because our liver, está todo tomado de problema. it's full of problems. Todo o corpo de Jó The entire body of Job, estava tomado de lepra. it was full of leprosy. E ele sentia dores terríveis. And he felt horrible pains. Não tinha morfina, There was no morphine. não tinha nada There was nothing que tirasse a dor daquele homem. that would take away the pain from this man. E ele foi abandonado And he was completely left alone fora da cidade outside of the city para morrer sozinho. just so he could die alone. A esposa dele, His wife, a única coisa que ele ainda tinha. the only thing that he was left with. Ele diz no capítulo 18, It says in the verse in chapter 18 que o seu paladar, that his palate, que o seu hálito that his breath se tornou fedorento ao turned, ponto que a sua esposa não suportava. turned rotten to a point that his own wife would not even stand. A Bíblia diz The Bible says que a esposa dele olha para ele, that his wife would look at him amaldiçoa and he would curse him o teu Deus e morre. until you die. Curse God until you die. Tamanha era a luta de Jó. It was an amazing battle, the one that Job had. Às vezes nós pensamos que nós enfrentamos luta. And sometimes we think that we face battles. Pastor, eu vou até que horas? Eu já venci meu tempo? Pode ir. O senhor não me falou até que hora que eu vou, estou preocupado com o tempo. He's worried about time. No need to be worried about time. Eu não quero cansar você. I don't want to get you tired. Pregar é bom demais.
To preach is really good. A melhor coisa da vida é pregar. The best thing here in this planet Eu in this life nasci is pra to pregar. preach. I was born to preach. Eu nasci para pregar. I was born to Por mim preach. eu falo o dia todo. For me, I would preach the entire Mas day. eu sei que eu preciso ser ético. But I know that I have to be ethical. Você tem outras coisas para fazer. You have other things to do. Eu sei que o domingo passa muito rápido. I know that Sunday, goes away really fast. Jó também queria que os domingos dele passassem rápido. Job as well, he wanted his Sundays to go away. Ele queria really que a quick. vida dele passasse He rápido. wanted his life to just pass Porque away a dor quickly. dele era muito grande. Because his pain was really big. E ele queria morrer. And he wanted to die. E agora os seus amigos And now his friends vêm visitar Jó. will visit him. Porque notícia ruim corre rápido. Notícia ruim corre rápido, queridos. Because news go away really fast. Corre muito mais rápido do que notícias boas. Bad news spread really Os fast. seus Even faster amigos than vêm good news. visitá-lo. And his friends came to visit him. E de longe, And from afar, eles começam a gritar they started yelling at him e chorar. and cry. Porque Jó Because Job, se tornou homem he turned into a man irreconhecível. unrecognizable. Mas apesar de tudo isto, But besides all this, Jó não Job, no, levantou palavras contra Deus. he never cursed God. Jó fez 34 perguntas para Deus. Job had 34 questions for God. Ele chegou a amaldiçoar o próprio dia que nasceu. He came to curse the day he was born. E no meio de todas aquelas batalhas, And in the middle of all these battles, ele esperava confiar nos seus amigos. he was waiting and he was trusting his friends. Ele acreditava que os seus amigos He believed that his friends viessem trazer o bálsamo de alegria. came to bring the happiness to his life. O bálsamo que sararia todas as feridas. The anointment that will cure all his Bem, diseases and pain. Thank you. mas eles só trouxeram vinagre But they only brought vinegar and bitterness e aumentaram a dor de Jó. and increased the pain of Job. Eles disseram que Jó tinha pecado. They said that Job had committed sin. E era a razão pela qual Jó estava naquela situação. And that was the reason Job was in that situation. Eles disseram que Jó tinha roubado do povo. They were saying that Job had stolen from the people. Eles chamaram Jó de ladrão. They called Job a thief. Eles disseram que Jó tinha idolatrado. They said that Job had worshipped vain gods. E essa era a razão pela qual ele estava naquele And estado. that was the reason why he was in that state. Eu não sei se você tem um amigo. I don't know if you have a friend. Um amigo que você pode confiar muito. A friend that you think you can trust in. Mas aqueles amigos que você confiava, But those friends that you trust, eles se levantaram contra você. those came against you. E de repente você começa a murmurar. And then all of a sudden you start to complain. E no meio de todas essas lutas, And in the middle of all these battles, em nenhum momento there was not even one moment. Deus apareceu There was, in the middle of the battles, God just appeared para dizer para Jó: to tell Job, eu estou aqui com você, Jó. I'm here with you, Job. Eu vou mudar a sua vida. I'm going to change your life. Não, amados. No, my dear ones. Tudo que Jó ouvia Everything that was being seen, era o silêncio de Deus. it was the silence of God. Não havia palavra alguma dos céus. There was no word coming from God. Somente o silêncio. Just silence. Eu quero dizer para você nesta I manhã want to tell you this morning que não é porque Deus não falou nada. that it's not because God has not spoken. Não significa que Deus não está te vendo. It doesn't mean that God is not seeing Não you. significa que Deus não está trabalhando em It seu doesn't mean that favor. God is not working for your Deus favor. está trabalhando em seu favor God is working for your para favor. mudar a sua história. To change your story. Ainda que não haja palavras, Even though there's no words, o silêncio de Deus the silence of God, não significa it doesn't mean
que Deus não esteja trabalhando. that God is not working. Eu queria falar mais para você dessa parte. I want to talk a little bit more about this part. Mas entre a batalha de Jó, But in between the battle of Job, entre a luta de Jó, in the middle of the battle of eu Job, quero contar para você um pequeno testemunho. I want to tell you and share with you a little testimony. Quando nós começamos no primeiro versículo que nós lemos, When we started reading the first verse, eu disse para você o seguinte, I told you the following. que os meus ouvidos ouviam falar, That's my ears have heard you speak, mas agora os meus olhos te veem. but now my eyes can see you. 2015, 2015, agosto de 2015, August 2015, eu estava muito alegre, I was really happy. eu estava muito, mas muito feliz, I was very, very happy porque estava realizando because I was making grande projeto que tinha a big project that I had entre eu e a minha família. between me and my family. Estávamos voltando para os Estados Unidos We were going back to the US, e desta vez nós viemos para Atlanta. and this time we came to Atlanta. Era agosto de 2015. It was August 2015. Foi grande dia para nós, dia de festa. It was a great day for us, a day of celebration. E eu me lembro que alguns dias depois daquela nossa chegada, And I remember that some days after we arrived, eu fui ajudar amigo I went out and helped a friend numa companhia que ele tinha. in a company that he had. E naquele dia, And on that day, eu senti uma grande dor nas costas. I felt a big pain in my chest, in Eu my ribs. pensei que eu tinha machucado a coluna. I thought that I had hurt my spine, E as minhas costas doíam muito. and my back was hurting really bad. E eu fui ao médico. And I went to the doctor, E o médico fez raio-x. and the doctor made some x-rays. E aquele raio-x me trouxe uma resposta. And those x-rays gave us an answer. E o médico chegou para mim e disse o seguinte. And the doctor came to me and told me the following. Ele disse, olha, você tem câncer. And he said, now you have cancer. Estágio 4 It's stage 4 cancer. nos seus rins. Kidneys, in your kidneys. Você tem câncer de estágio 4 nos seus rins. You have a stage 4 cancer in your kidneys. E naquela hora, toda aquela minha alegria acabou naquele And at that momento. moment, all my happiness went away. Porque foi uma notícia muito triste. Because it was a very sad news. Eu era homem muito saudável. I was a very healthy man. Eu trabalhava muito. I used to work a lot. Eu corria noite e dia praticamente. I run day and night practically. Eu era pastor de 2 igrejas no Brasil. I was a pastor of 2 churches in Brazil. 2 igrejas grandes 2 big churches e abençoadas. and blessed churches. Eu tinha grande restaurante no Brasil. I had a big restaurant in Brazil. Nós tínhamos 3 negócios lá. We had 3 businesses, 3 companies there. Nós tínhamos uma cafeteria. We had a cafeteria, E nós tínhamos restaurante onde as pessoas comiam. and we also had a restaurant where the people could eat. E nós tínhamos também uma parte do restaurante que fornecia refeição para as obras. And we also had a restaurant, a part of the restaurant where we would use for the words of God. E nós vendíamos em média de 800 a 1.000 cafés da manhã. And we would sell, what was the quantity? 300? 1,800. We would sell 1,800 coffees or breakfast Até eu estou during the day. perdendo as minhas palavras em português, irmãos. Era entre 800 e 1.000 cafés da manhã todos os dias. Between 800 and E nós 1,000 fornecíamos em breakfasts. média 500 refeições na hora do almoço. Between 500 lunches during the day as well. E nós fornecíamos em média 500 lanches na parte da tarde. And we would also sell another 500 dinners at the end of the day. Era grande negócio. It was a great A business. nossa empresa estava bem. Our company was doing A well. igreja estava uma bênção. The church was doing great and blessed. Deus estava nos abençoando. God was blessing us. E de repente Deus nos trouxe. And then all of a sudden God brought us. E eu achava que era passeio.
And I thought it would be just a journey, vacations. Mas Deus estava nos trazendo But God was bringing us back para cuidar da minha saúde. to take care of my health. No meio desse processo, In the middle of this process, já tem quase 3 anos it's been almost 3 years que eu luto contra o câncer. that I've been fighting against cancer. Eu já fui muitas vezes internado. I have been admitted many times in the hospital. Muitas vezes o meu médico desistiu de mim. Many times my own doctor, he dropped the towel on me. Ele disse que eu tinha apenas 6 meses de vida, He said back then that I only had 6 months worth of life porque o câncer era estágio 4, era Because estágio the- 4. because the cancer was stage 4. E depois que eu fiz a cirurgia de rins, And after I did my kidney surgery, eu perdi o meu rins. I lost my kidneys. Foi uma grande perda. It was a big loss for me. O meu corpo sofreu muito. My body suffered a lot. E depois que eles tiraram meus rins, And after they took my kidneys away, o meu corpo foi todo acometido my body was put under a lot of stress por metástase do câncer. because of the metastasis of cancer. Tinha mais de 30 caroços de câncer no meu corpo. I had more than 30 Lumps. lumps of cancer in my body. Toda a minha barriga, My entire belly, principalmente o lado esquerdo, mainly my left side, da cintura from my wrist até os ombros, all the way to my shoulders, todo tomado de câncer. everything was filled with E cancer. o médico disse que eu ia morrer. And the doctor said I was going to die. Eu me lembro como se fosse hoje. I remember that like if it was today. E eu cheguei na minha família And I went to my family a reunir os meus filhos. and I gathered all my children E eu disse para os meus filhos e a minha esposa: and I told my children and my wife, eu vou embora para o Brasil, I'm going back to Brazil porque a minha mãe because my e mom o meu pai and my e dad os meus irmãos estão lá. and my brothers are E there. eles precisam me abraçar antes que eu morra. And they need to give me a hug before I die. Eu estava despedindo da minha família. I was saying goodbye to my family. Naquela semana, In that week, eu voltei para o hospital. I went back to the hospital E eu passei mais 20 dias internado. and I was admitted for 20 days. Era muita dor. It was very painful. Era dor por todos os lados. Pain all over the place. Uma dor It insuportável. was an unbearable pain. Eu tomava 2 tipos de morfina todos os I was dias. taking 2 types of morphines every day. Eu tomava morfina na veia. I would take morphine. E eu tomava morfina em pílula. I would take morphine through IV, and I would E also nada take pills tirava a of minha morphine. dor. And nothing will take away the pain. Era uma dor It was an insuportável. unbearable pain. E o meu médico disse para mim o seguinte: And my doctor told me the following: eu vou te dar apenas remédios de dor, I'm just gonna give you porque painkillers não tem mais jeito para você. because there's nothing else for you. E eu disse para o meu doutor: And I told my doctor, doutor, Doctor, o meu Deus my God, é médico dos médicos. He's the doctor of doctors, E eu não desisto da minha vida. and He's not gonna give up on my life. Eu estava como Jó. I was like Job. Eu ouvia falar. He would hear me talk. Eu passei a vida inteira ouvindo falar. I spent all my life listening, Ouvindo falar que Deus fazia milagres. knowing that God made miracles. E eu falava que Deus fazia milagres. And I said that God made miracles too. Mas os milagres não aconteciam na minha vida. But the miracles were not showing up in my life. Os milagres nunca aconteciam na minha vida. Miracles were never showing up in my Eu life. orava pelas pessoas. I would pray for people, E as pessoas eram curadas. and people will be cured. Muitas pessoas foram curadas. Many people De were cured muitos tipos de doenças. from many types of illnesses. Muitas pessoas eram libertas. A lot of people were freed De muitos tipos de doença. from a lot of pain. Mas eu não tinha But I was not experiência
de viver o próprio milagre de Deus na minha vida. But I never had the experience to live a miracle in my own life. No decorrer daqueles 20 dias During those 20 days que eu estava internado, that I was admitted in the eu hospital, me lembro que era numa sexta-feira. I remember that it was a Friday. O meu médico chegou para mim na manhã. My doctor came in the morning, Na manhã daquela sexta-feira. the morning of that Friday, E ele disse, olha, não tem mais jeito. and he said, "You have no future." Quando o meu médico me deixou, When he left me there, a minha esposa tinha algumas casas para fazer. my wife had some houses to clean Porque nós trabalhamos na limpeza de casa. because we work here cleaning houses. E naquela manhã ela saiu. And at that morning she left. Ela saiu para trabalhar. She left to work. And E o clean meu houses. médico saiu do quarto. And my doctor left the room. Estava só eu e Deus. And it was just me and God. Eu quero dizer para você nesta I manhã want to tell you this morning que aquela manhã foi terrível. that morning was terrible. Eu me senti sozinho I felt completely alone e abandonado. and abandoned. Eu não ouvia os céus. Eu não ouvi uma palavra de Deus. I didn't hear the heavens. I didn't hear the voice of God. A minha esposa não tinha nada que ela pudesse falar que confortasse o meu coração naquela manhã. My wife had no way to say something that would comfort. Os médicos não tinham nada que podiam fazer, The doctors had nothing that they could do porque era o fim da linha para mim. because it was the end of the line for me. Mas naquela manhã But that morning, eu chorei muito, I cried a lot porque eu sabia que não tinha mais jeito. because I knew that I had no future. Eu sabia que não tinha mais saída. I knew that I had no exit. Eu sabia que não tinha mais para onde ir. I had nowhere to go. Era como que entre 1 e 2 horas da tarde. It was around 2 p.m. on that afternoon, E eu estava sozinho naquele quarto. and I was alone in that room. E naquela tarde, And that afternoon, eu comecei a orar. I started Eu praying. comecei a falar com Deus. I started talking with E eu God. disse, Senhor, And I told him, Lord, obrigado, ó Deus, thank you very much, Lord, pela vida maravilhosa que o for Senhor me the deu. wonderful life that you've given me. Obrigado, Deus, Thank you, Lord, pela família abençoada que o Senhor me deu. for the family, the blessed Pela family you've esposa given me, linda que for o the Senhor me beautiful deu. wife you've given me, Pelos filhos for maravilhosos the que o Senhor wonderful me children deu. you've given me. Obrigado, Deus, Thank you, Lord, pelos meus amigos. for my friends. Obrigado pela chamada. Thank you for the calling in my life. Eu sei, Deus, I know, God, que ainda que eu não te ouça, that even though I don't hear you, eu sei que o Senhor está aqui comigo nesta tarde. I know that you're here with me this E eu afternoon. falava, Deus, obrigado. And I will say, God, thank you. E naquele momento eu parei de orar. And at that moment, I stopped praying. E eu deitei na minha cama, And I rested on my bed porque eu sentia muitas dores. because I was feeling a E lot eu of não pain. conseguia orar. And I was not able to pray. E eu dormi. And I slept. Eu disse para a enfermeira, And I told the nurse, me dá um remédio para dormir. please give me something so I E ela can me sleep. deu um remédio And forte. she gave me something E eu really dormi strong. todo o resto da tarde. And I slept the entire afternoon. Quando foi à noite, When it was the evening, o meu pastor veio me visitar. my pastor came and visited me. A minha família veio me visitar. My family came and visited me. Estava no quarto comigo a minha And esposa everybody was there. My E wife os was meus there with me. filhos. And my children. e a minha cunhada. And my sister-in-law. E eu me lembro que nós estávamos ali. And I remember that we were there. Era sexta-feira. It was on a Friday. Era por volta de 11 horas da noite. It was around 11 p.m. 3 senhoras vieram no meu quarto. 3 ladies came to my room. E ela disse para mim, And they said, eu não te conheço. we don't know you. Eu não sei quem você We é. don't know who you are. Mas Deus me disse But God is telling me para vir neste quarto to come to this room e dizer para você and tell you que não é o seu tempo de that morrer. it's not your time to Que eu die. tenho um grande Aleluia. I projeto na have sua a big vida. project for you. Aleluia. E naquela noite, That night, elas fizeram uma oração para mim. they prayed for me. E nunca mais And never again, eu voltei a sentir aquela dor. I felt that pain. Aquela dor foi embora. That pain went away.
2 Glória a dias Deus. depois, 2 days after, o médico me deu alta. the doctor let me go. Já tem 1 ano e meio It's been a year and a half que nós vencemos a morte naquela that we sexta-feira. conquered against death. Glória a Deus. Eu vim aqui nesta manhã I came here this morning para edificar a sua fé to build your faith e dizer para você, and tell you o Deus daquela sexta-feira the God of that Friday está aqui nessa is manhã here this morning para mudar a sua história, to change your para story, mudar a sua vida, to change your life. porque para Ele Because for Him, o que não é possível para that você, is something that is impossible for para Ele you. é possível. It's Aleluia. possible for Him. Para Ele é possível. For Him Aleluia. is possible. Ele é o Deus da cura. He is the God of Ele é o cure. Deus da Aleluia. restauração. He is the God Glória of a cure. Deus. Ele é o Deus que muda a história. He is the God that changes stories. Eu ainda continuo. I continue to O processo da minha vida ainda não acabou. go through the process of my life because it hasn't ended. Eu ainda tomo todos os dias. Ainda drink, ou Oh. ainda taking. I continue to take a medication nowadays, 3 vezes ao dia. 3 times a day, 3 tipos de quimioterapia. 3 different types of chemotherapy Todos os dias. every day. E eu quero dizer para você And I want to tell you que no meio dessa grande that batalha, in the middle of this great battle, Deus nunca me abandonou. God has never abandoned me. Ele nunca me deixou He sozinho. never left me alone. Eu nunca estive sozinho. I was never alone. Você não está sozinho nessa batalha. You are que not você alone this morning. está enfrentando. And in this battle Deus that you're está com confronting, você God is with you. para te levantar, So He can bring para you te dar up, força, to give you para te strength, dar graça. to give you grace No meio dessa grande in batalha, the middle of this great battle. eu aposentei o meu médico. E Retire my doctor. Oh, I retired my physician. Ele aposentou He retired. e eu continuo vencendo. And I De continue vitória Aleluia. a vitória, I continue to go dia from victory to após victory dia. Glória Eu every vim day. aqui dizer para você And that's why que I'm here to Deus tell muda a you história. that God Não é changes apenas de stories. homens do It's passado. not about Aleluia. man and his past. Deus muda a sua história. God changes Aleluia. your Deus life. muda a sua história. God changes Não your life. desista de acreditar. Don't give up your dreams. Não desista dos seus sonhos. Aleluia. Não desista da sua vida. Aleluia. Don't give Jesus up te your ama. life. Glória a God Deus. is calling you. Amém, queridos? Amen. Deus mudou a história de Jó. God changed the story of Job. A primeira, no meio de toda mudança, a primeira coisa que Deus mudou. In the middle of this change, the first thing He E eu changed. vou encerrar com essa palavra agora. And I'm going to close with 2 this word. minutos eu encerro, Pastor Fabrício. Me 2 perdoa more pelo minutes, meu Pastor tempo. Fabrizio, and I'll finish. A primeira coisa que Deus restaurou para Jó não foi, The first thing that God restored for Job, não foi a riqueza, it was not his richness. não foi a saúde, It was not his health. não foi a família, It was not his family. não foi os amigos. It was not his friends. A primeira coisa que Deus restaurou The para first Jó thing that God restored for Job, foi o sacerdócio. it was his priesthood. Capítulo 42 e versículo 1 a seguir. Chapter 42, Deus fala para os amigos de Jó: God spoke to the friends of Job. procura o seu amigo Jó. Deus disse para os amigos: God told the friends of Job, procura Jó, look for Job, porque Jó because Job, vai orar pela sua vida he's going to pray for your life, e eu vou trazer o perdão. and he's going to Hallelujah. bring forgiveness. Deus não estava dizendo God was not saying que Jó era um grande homem de oração. that Job was a great prayer. Deus estava naquele momento God was in that moment restaurando restoring o ministério the ministry, sacerdotal de Jó, Aleluia. the Glória. priesthood of Job, porque Jó perdeu seu sacerdócio. because Job lost his priesthood.
No meio das batalhas da in vida. the middle of the battles of life, No meio das batalhas da sua vida. in the middle of the battles of Às this life, vezes você perde a direção. sometimes you lose your Às direction. vezes você perde a sua chamada. Sometimes you lose your calling. O Deus de Jó The God of Job, está aqui nesta manhã He's here this morning para restaurar na sua to vida restore your life, a direção perdida. the direction that you've lost. Colocar você no prumo He's gonna put you in the middle, e curar todas as suas feridas. and He's gonna cure every single E hurt trazer that de you have, volta and bring you back tudo aquilo que você perdeu. everything that you've lost. Amém, querido? Amen, my dear ones. Nos coloque